Secretário Estadual de Saúde fala ao vivo no estúdio do Band Cidade sobre a vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Nossos repórteres mostram como está o processo de volta às aulas no estado nas escolas particulares, estaduais e municipais. Polícia Rodoviária Federal localiza idoso que dirigia veículo sem uma das rodas na BR-470 no Alto Vale. Vendas do varejo catarinense caem em novembro, mas desempenho no acumulado de 2020 é positivo, segundo o IBGE. E no esporte, os preparativos dos times catarinenses para o fim de semana de jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com informações sobre a volta às aulas em Santa Catarina. Em meio às regras de enfrentamento à pandemia, escolas particulares e também as públicas estaduais e municipais se preparam para o novo ano letivo. No final do ano passado, o governador Carlos Moisés da Silva sancionou um decreto de projeto de lei que reconhece atividades de ensino como essenciais, prevendo a obrigatoriedade da volta às aulas em 2021. Nele, foram publicadas novas medidas que regram o funcionamento das escolas em todo o estado. Todas as unidades de ensino, escolas municipais, estaduais e particulares tiveram que se adequar e tomar todas as medidas de segurança para receber os alunos. Viemos fazendo essa construção, nos preparando para esse retorno lá desde o ano de 2020, para que tivéssemos um retorno seguro para dentro do espaço da escola, nas aulas presenciais. A preparação da nossa equipe pedagógica também, formação de professores e, é claro, toda a reestruturação da nossa parte física da escola. Alunos das escolas públicas e privadas deverão ter grupos de estudantes alternados, evitando grande lotação, com medidas de fiscalização para isso ao encargo da unidade escolar. Quem for do grupo de risco, seja estudante ou funcionário, deve seguir em atividade remota, com fiscalização constante das escolas para orientação do afastamento temporário para o isolamento. Caso os pais ou responsáveis preferirem, o estudante pode seguir em atividade remota no ano de 2021, desde que a escola ofereça a modalidade e seja firmado um acordo entre as partes. A rede estadual, o calendário letivo prevê a retomada das atividades presenciais a partir do dia 18 de fevereiro. Antes disso, os professores e equipes gestoras participarão de uma semana de capacitação para que juntos possam capacitar-se em relação ao Plancom Edu, que estabelece as medidas, o plano de contingência para a unidade escolar. Na rede municipal, os grandes municípios retornarão às atividades escolares também em fevereiro. Na maior cidade do estado, Joinville retornará às atividades dia 8 de fevereiro, assim como Blumenau. Em Criciúma, no sul do estado, as aulas voltam no dia 17 de fevereiro. Em Chapecó e Lages, o retorno das atividades escolares está prevista para o dia 18 de fevereiro. Em Florianópolis, as aulas retornarão no dia 10 de fevereiro. O município afirmou que seguirá as regras estaduais. Em Joinville, maior cidade do estado, existirá um revezamento semanalmente das turmas, que serão divididas em 2 grupos. Em Blumenau, grande parte das unidades também terá alternância dos grupos de alunos. Em Criciúma, a retomada terá aulas divididas. 50% dos alunos voltarão quinzenalmente às salas de aula, enquanto a outra metade fica com atividades remotas e vice-versa. Tanto o município de Chapecó e de Lages estão trabalhando para garantir o retorno de forma segura, cumprindo as regras, tanto para alunos, pais e professores. Para a maioria das escolas particulares, a volta às aulas está para acontecer entre 8 e 9 de fevereiro, conforme o Sinep, sindicato que representa as 1.300 unidades de ensino do segmento privado educacional catarinense, desde creches às universidades. A Justiça decidiu manter a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para os dias 17, próximo domingo, e 24 de janeiro. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou o pedido feito pela Defensoria Pública da União para adiar a prova. O entendimento é o de que as medidas adotadas pelo INEP dão conta, sim, de minimizar o risco dos participantes quanto à Covid-19. O exame vai ocorrer em todo o país, menos no Amazonas, em que uma liminar suspendeu a prova. O INEP tentou derrubar essa liminar em segunda instância, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido.
A Polícia Civil descobriu que o motorista do veículo de luxo que causou um acidente grave em Ingleses, norte da ilha na capital, no primeiro dia do ano, usou documentos falsos ao ser preso. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele. Quem fez a descoberta foi a equipe de investigação da Central de Polícia do Norte da ilha. O Instituto Geral de Perícias já recebeu o pedido de coleta de material do homem para confrontar com os arquivos do IGP e tentar identificar corretamente a pessoa. Além disso, os agentes descobriram que o motorista tem um mandado de prisão em aberto por 3 crimes: furto qualificado, por integrar organização criminosa e corrupção ativa. Ele está preso e irá responder também por utilizar documentos falsos. No acidente, uma família foi atingida enquanto passeava na Rua das Gaivotas, na Praia dos Ingleses. Uma adolescente de 15 anos permanece internada no hospital em estado grave. E policiais rodoviários federais localizaram na manhã de hoje, na BR-470, em Rio do Sul, no Alto Vale, um idoso que estava sendo procurado pela família desde ontem, em Curitiba, no Paraná. O detalhe é que ele circulava sem um dos pneus dianteiros do veículo. Silverinho da Silva, de 69 anos, era motorista de um veículo Prisma que chamou a atenção dos agentes, porque estava rodando sem a roda dianteira esquerda. O idoso contou aos policiais que estava perdido e não teria percebido o pneu furado. Policiais descobriram então que havia um boletim de ocorrência no Paraná denunciando o desaparecimento dele. Silverinho foi encaminhado pela PRF para a Assistência Social de Rio do Sul, onde recebeu alimentação e abrigo. Familiares vieram buscá-lo. O idoso sofre do mal de Alzheimer, doença degenerativa que causa perda da memória, e pegou o veículo sem autorização. A família levou ele de volta para a capital paranaense. O varejo catarinense registrou queda nas vendas em novembro, segundo a pesquisa mensal do comércio, feita pelo IBGE. Os dados aqui no telão do Band Cidade, vamos a eles. Em novembro, na comparação com o mês de outubro, houve uma queda de 0,4% nas vendas do comércio varejista catarinense. Na comparação com novembro de 2019, alta de 6%. E aí também houve uma alta de 5,6% na comparação do acumulado do ano, janeiro a novembro. Esse dado de 5,6% foi o mais positivo, porque é o 5º maior índice do país. E nos últimos 12 meses, alta de 5,9%. No comércio varejista ampliado, que inclui materiais de construção e veículos, as vendas catarinenses aumentaram 0,5% em novembro frente a outubro. No acumulado de janeiro a novembro, alta de 2,7%, o 9º melhor desempenho do país. No próximo bloco tem a previsão do tempo para todo o estado neste fim de semana e uma entrevista ao vivo aqui no estúdio do Band Cidade com o secretário estadual de Saúde, André Mota Ribeiro. Nós já voltamos, fique com a gente.